Reinaldo Azevedo repercutindo aquela matéria do Intercept que eu falei ontem pra vocês. Milei, mulheres e meio ambiente como meros instrumentos rumo ao socialismo. Vamos entender aqui direitinho. O socialismo está prestes a dominar o mundo e as democracias ocidentais são as principais responsáveis. O feminismo é uma das expressões do marxismo, o ambientalismo é outra e se junta no seu ódio à humanidade aos abortistas. Não há diferença entre nazismo, comunismo, social-democracia, democracia cristã ou keynesianismo. São tudo a mesma coisa. Essas foram as lições que Javier Milei, o porra louca que governa a Argentina, levou ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Aquele palco nunca ouviu uma soma de despautérios e de bobagens nem remotamente semelhante ao que disse o Biltre nesta quarta. E olhem que Jair Bolsonaro já havia passado por lá, mas teve a sabedoria, sempre rara no seu caso, de ser bem mais breve, ciente que com efeito não teria mesmo nada a dizer em que vai dar ao país vizinho, sei lá. Depende da resiliência da população mais pobre e do modo como vai se adaptar à fome, que o mandatário na prática anunciou em seu discurso de posse, promessa que cumpre com determinação. Os argentinos já apearam do poder o presidente depois da redemocratização, quando Fernando de la Rúa foi enxotado em 2001, eleito após o desastre Menem, as redes sociais mal ensaiavam os primeiros passos, viviam ainda a sua pré-história e não plasmavam as realidades políticas. A crise que se seguiu à queda acabou resultando na ascensão do kirchnerismo, que por sua vez, por seus insucessos, pavimentou o caminho para um doidivana formado pela estridência dos programas popularescos de TV e pela militância de internet. Não havia quem defendesse de la Rúa, ele ficou só. O peronismo o enxotou e ele não cabia no figurino de extrema-direita, que, de toda sorte, andava por baixo. Com o atual presidente, que é o Milei, é diferente. Ele é produto desses tempos em que o fanatismo se sobrepõe aos fatos, ou o fanatismo não seria, despertando paixões que podem ser sanguinolentas. Para os fiéis a tipos assim, e nesse particular ao menos, ele se assemelha a Jair Bolsonaro. Quanto mais errado dá um governo, quanto mais desatinos pratique, mais certo então estariam seus propósitos, e os efeitos perversos das suas escolhas devem ser atribuídos aos adversários. Tá com fome? Coma menos. Como esquecer daquela dupla de jornalistas do canal da TV, La Nación Mais? Os valentes sugeriram, no dia 12 de dezembro, para colaborar com o novo governo, Eduardo Serelini disse que isso não teria vergonha nenhuma. E sua parceira na apologia da fome, Viviana Valles, defendeu que as crianças fizessem uma única refeição reforçada e depois se virassem ao longo do dia. O telejornal pertence ao grupo La Nación, um dos principais jornais do país. Hoje compete com Clarim na sabugice ao governo. Assim, Serelini se tornou o homem da comunicação de Milei. Viviana deve aguardar uma boquinha enquanto durar a paciência dos famélicos. Soma de despropósitos. O destrambelhamento foi a Davos para proteger o capitalismo de natureza libertária. Bem entendido das suas críticas e de seus supostos algozes, o homem se ofereceu para liderar uma nova cruzada em defesa da economia de mercado. Com todo o discurso que articula com insanidade, faltou coerência interna à pataquada. Ao mesmo tempo em que assegurava ser este o tempo mais feliz da humanidade, ele fez um alerta contra o coletivismo. Por isso eu digo, então, que o Ocidente está em perigo. Eu falo isso justamente porque naqueles países que deveriam defender os valores do livre mercado, da propriedade privada e de outras instituições do libertarismo, setores do establishment político e econômico, alguns devidos a erros na formulação teórica e outros devido à ambição de poder, estão minando os fundamentos do libertarismo, abrindo as portas ao socialismo e potencialmente nos condenando à pobreza, à miséria e à estagnação. Porque nunca devemos esquecer que o socialismo é sempre e em todo lugar um fenômeno empobrecedor que fracassou em todos os países no qual foi tentado. Foi um fracasso econômico, social, cultural e que também assassinou 100 milhões de pessoas. O problema essencial do Ocidente hoje é que não devemos confrontar apenas aqueles que, mesmo depois da queda do Muro de Berlim e da esmagadora evidência empírica, continuam a ser intoxicados pelo socialismo
empobrecedor. Esse cara é um lixo, né? Fique então, leitor, com a síntese do socialismo fez com o mundo entre 2020 e 2022, segundo dados da Oxfam. 2/3, 42 trilhões, de toda a riqueza gerada ficaram nas mãos de 1% da população. Coisas do socialismo. Desses 42 trilhões, correspondem 6 vezes ao que coube 90% da humanidade. Cerca de 70 bilhões, 7 bilhões de pessoas. Coisas do socialismo. Na última década, o 1% mais rico do mundo acumulou aproximadamente 50% de toda a riqueza do planeta. Assim, a Oxfam produziu tal estudo justamente para apresentar na reunião de Davos, onde o malucão discursou. Feminismo. Parlapatão visionário acusou a existência de uma conspiração em favor do socialismo, alertando que não devemos mais tomar essa palavra pelo seu significado econômico, histórico e político. Segundo a sua teoria, esse modelo prescinde hoje do controle estatal dos meios de produção. Qualquer forma de regulação da economia teria uma inflexão social, já é uma agressão ao libertarianismo e estaria destinada a gerar pobreza. Pior, os marxistas se disfarçariam, sabem, e assumiriam a pecha do feminismo. Por exemplo, transcrevo. Dado o estrepitoso fracasso dos modelos coletivistas e dos avanços do mundo livre, os socialistas foram forçados a mudar a agenda. Deixaram para trás a luta de classes baseada no sistema econômico para substituí-la por outros supostos conflitos sociais igualmente prejudiciais à vida comunitária e ao crescimento econômico. A primeira dessas novas batalhas foi a luta ridícula e antinatural entre o homem e a mulher. O libertarianismo já estabelece a igualdade entre os sexos, a pedra fundamental do nosso credo diz que todos são criados iguais e que todos temos os mesmos direitos inalienáveis concedidos pelo Criador, entre os quais estão a vida, a liberdade e a propriedade. A única coisa que está na agenda do feminismo provocou foi a maior intervenção do Estado para dificultar o processo econômico, dando trabalho a burocratas que nada têm a contribuir para a sociedade, seja no formato de ministérios da mulher ou nas organizações internacionais dedicadas a promover essa agenda. A fala é uma música aos ouvidos da extrema-direita mundo afora, mas será mesmo essa uma agenda com chance de fazer sucesso em Davos? Meio ambiente. Também o meio ambiente seria mais uma tramóia das esquerdas para tentar dominar o mundo. Se é certo, os estudiosos sérios já se debruçaram sobre a questão que o ensinamento progressista diversificou a sua pauta e sua agenda, e parte da ascensão da extrema-direita se deve à articulação reacionária contra tal visão progressista. É uma estupidez atrelar o conhecimento produzido sobre o desequilíbrio climático com efeitos evidentes em escolhas econômicas, a um viés anticapitalista. Não para ele mandou ver outro conflito que os socialistas levantam é do homem contra a natureza. Eles afirmam que os seres humanos prejudicam o planeta e que deve ser protegido a todo custo, chegando até mesmo a defender um mecanismo de controle populacional ou a agenda sangrenta do aborto. Infelizmente, essas ideias nocivas permearam fortemente a nossa sociedade. Os neomarxistas conseguiram captar o bom senso do Ocidente graças à apropriação dos meios de comunicação, de cultura das universidades e sim dos organismos internacionais. Entenderam? Haveria um liame entre o ambientalismo e o aborto, e todos estariam unidos numa conspiração para capturar a imprensa, as universidades e os organismos internacionais. Tudo a mesma coisa. No momento em que a besteira vazou, em seu estado mais puro, ele disse o seguinte: foi assim que chegamos ao ponto que, com diferentes nomes ou formas, boa parte das ofertas políticas geralmente aceitas na maioria dos países ocidentais são variantes coletivistas, que eles se declarem abertamente como comunistas, fascistas, nazis, socialistas, social-democratas, nacional-socialistas, democratas cristãos, keynesianos, neo-keynesianos, progressistas, populistas ou nacionalistas ou globalistas. Basicamente não existem diferenças substanciais. Todos sustentam que o Estado deve ser responsável por todos os aspectos da vida dos indivíduos. Todos definem um modelo contrário àquele que conduziu a humanidade ao progresso mais espetacular da história. Viemos aqui hoje para convidar outros países ocidentais a regressarem
ao caminho da prosperidade, a liberdade econômica, ao governo limitado e o respeito irrestrito pela propriedade privada são elementos essenciais para o crescimento econômico. Como é que se responde ao que nem errado consegue ser? Noto que no seu saco de gatos está a crítica aos globalistas, o que desde logo aproxima o seu pensamento, ou o nome que tenha essa bobajada, a correntes neofascistas mundo afora, embora, claro, ele se diga também um crítico também do fascismo. De toda sorte, Milei deu um recado em Davos: invistam na Argentina. Por lá, o governo pretende ignorar as demandas ambientais, há de desmontar qualquer resquício de política afirmativa, buscará desmanchar também qualquer programa de assistência social, investindo o máximo possível na desregulação. Afinal, ele garante o presidente da Argentina que Deus deu aos homens a vida, a liberdade e a propriedade. Nessa parte aí da propriedade, vê-se que o Criador ou foi um tantinho relapso, ou sei lá, ele cansou de ficar distribuindo bens e escolheu aquele 1% que ficaria com a metade de tudo. Mais uma vez ele se mostrou um nostálgico do século XIX. Vai ver daí derive a sua advertência para o perigo que ainda representam os marxistas. Textaço aí do Reinaldo Azevedo esculhambando esses ANCAPs, né, gente? Isso daí é um lixo que a gente acompanha aí e que é uma doideira. Elisa, querida, bom dia. Fechamos